Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a Nery, que se disponibilizou hoje a apresentar para a gente a Diretoria Executiva de Direitos Humanos, qual é o trabalho deles e como o IC poderia atuar junto a eles e como eles também poderiam nos ajudar em diferentes frentes. Agradeço o interesse de vocês em fazer essa apresentação. Infelizmente, não foi possível fazer no final do ano passado, está uma correria para todo mundo. Mas hoje é possível. Vou passar a palavra aqui para Nery. Nery, muito obrigado mais uma vez, fique à vontade. E ao final da sua apresentação, a gente pode, de repente, se você tiver um tempinho, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode abrir para questões também. Obrigado. Muito obrigada, Anderson, a você e a todos os colegas do IC por receberem a diretoria executiva aqui, representada por mim. Vou tentar ser breve, porque o objetivo dessa reunião é realmente esse a que você se referiu. A gente apresentar para vocês as ferramentas que a gente pode disponibilizar e quando vai disponibilizar, para que vocês se juntem a gente, né, de uma maneira mais clara nessa tarefa, né, de tornar a Unicamp uma universidade mais diversa, inclusiva e mais informada por políticas de equidade, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, eu acho que vocês já estão a par, mas nunca é demais a gente insistir, é que desde a criação da diretoria executiva, a gente tem um atendimento novo para questões relativas à violência sexual e de gênero. Até então, essas questões eram tratadas diretamente pela unidade e causavam, assim, uma série de dificuldades, porque os sujeitos envolvidos não se sentiam seguros, sentiam que a sua privacidade poderia não ser integralmente respeitada, porque as condições não eram favoráveis a isso. O gestor se sentia também em dificuldade para ter instrumentos para lidar com situações que são muito delicadas, que envolvem relações humanas, relações físicas, situações psíquicas, psicológicas. Então, a partir da criação da diretoria, a Comissão Assessora de Combate à Violência Sexual e de Gênero, dentro da sua política, ela estabeleceu a criação do Serviço de Atenção à Violência Sexual, que é o SAVES. Então, todas as questões, nós orientamos aqui a unidade informe a sua comunidade interna e que, chegando à gestão, casos de violência sexual e de gênero de qualquer natureza, desde a conduta inadequada, desde a conduta verbal inadequada, até situações mais graves como estupro, a recomendação é que a pessoa seja encaminhada, orientada a procurar o SAVES. O SAVES está preparado para receber a pessoa, evidentemente, deve procurar os nossos ambientes de apoio, ela deve procurar o serviço médico, né? Se for uma pessoa do sexo feminino, procurar o CAISM, do sexo masculino, procurar o HC. Então, dentro do SAVES, depois de passar o primeiro momento emergencial, nos casos de emergência, a pessoa será atendida para encaminhamento psicológico ou psiquiátrico, para o SAVES tomará providências para discutir com a pessoa e com as instâncias da universidade a possibilidade de alterações na frequência às aulas, horário de aula, por exemplo, e também na moradia. Então, é um ambiente preparado para articular os serviços que a Unicamp já dispunha, né, de uma maneira mais eficiente para impedir que a unidade tenha que lidar com uma questão muito delicada, né? E, ao mesmo tempo, para fazer com que os sujeitos sejam atendidos com maior presteza. Então, caso de violência sexual, de gênero, assédio sexual e de gênero de qualquer natureza, devem ser encaminhados a SAVES, onde esses casos serão tratados com cuidado e, havendo a necessidade e a concordância dos sujeitos envolvidos, poderá ser aberta a sindicância diretamente no gabinete do reitor.
A outra coisa importante que eu gostaria de falar para vocês é que os demais atendimentos continuam tendo o circuito tradicional, ou seja, a unidade pode tratar, ou o caso pode ser levado à ouvidoria em algum momento do tratamento dele, ou imediatamente no início pelo próprio sujeito. Então, a ouvidoria continua sendo a entrada para os outros casos, e no uso aí das atribuições dos gestores e das ferramentas de que dispõem, eles podem também optar por tratar o caso internamente. Nessas situações, se a unidade sentir que precisa de alguma orientação suplementar, eles podem, antes de recorrer à ouvidoria ou encaminhar os sujeitos à ouvidoria, se julgarem conveniente, conversar com a diretoria executiva para ter um outro apoio para o tratamento desses casos. A gente tem recebido em várias unidades, eu estou visitando todas elas, algumas sugestões com relação à organização local do acolhimento. Nós não vamos chamar de atendimento, né? Vamos chamar de acolhimento, ou seja, uma abordagem inicial para recepção dos sujeitos, para tranquilização, para informação sobre os caminhos de atendimento. Então, se nós evoluirmos nessa discussão, é capaz que isso aconteça rapidamente ou que exija uma discussão mais longa, que leve 1 ano, 2, e, portanto, já na próxima gestão. Se nós evoluirmos no sentido de termos grupos de apoio, repito, não atendimento, mas apoio dentro das unidades, nós iremos discutir a formação, o apoio para a formação desses grupos. Nós já estamos estudando alguma coisa, então é provável que nos próximos meses a gente apresente à direção uma proposta nesse sentido. Se a direção tiver pessoas interessadas, é muito importante que esse movimento seja feito com o apoio de pessoas interessadas. Se houver pessoas interessadas, vocês já podem ir conversando e até manifestar aqui na reunião se teriam interesse ou não num tipo de intervenção desse tipo da diretoria, que seria a oferta de uma formação rápida, evidentemente, para constituição desses grupos de apoios. Mais do que grupos, digamos, de um lugar físico, se trata mesmo de pessoas como referência para esse acolhimento, né, inicial. A outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que nós já temos hoje muitas ferramentas de apoio para vocês no nosso site, mas a verdade é que o nosso site não está bom. Então, inclusive aí com o apoio de vocês, eu agradeço aqui de público, né, o Anderson, o William e o Everton, que estão ajudando a gente a criar um novo site. Nós promovemos um design, né, por um especialista externo, mas o Everton vai começar a ajudar a gente a ter um novo site. Ele está bem mais claro, bem mais fácil de encontrar as ferramentas, e quando o site estiver pronto, né, esse novo site mais manejável, eu vou voltar aqui nas unidades apenas para explicar para vocês quais são as ferramentas que estão lá disponíveis para que vocês consigam encontrá-las mais rapidamente. De qualquer maneira, nós temos, por exemplo, um guia de combate à violência sexual, né, um guia de orientação a respeito disso. A gente tem uma série de materiais de sensibilização que podem ser utilizados pela comunidade no momento que eles acharem melhor, porque às vezes numa comunidade a questão é racismo, na outra a questão é relações de gênero, e a gente quer então que vocês fiquem à vontade para acessar esse material, que deve ser atualizado frequentemente pelas próximas gestões, eu acredito nisso, né? A gente vai ter, então, essa nova experiência a partir de março. Eu volto aqui para conversar com vocês. Agora, eu gostaria mesmo de chamar muita atenção de vocês para duas coisas. Que a nossa ouvidoria, então, não é a diretoria executiva, mas eu gostaria de fazer uma divulgação do trabalho deles. Eles criaram uma Câmara de Mediação de Conflitos. A Câmara ainda não foi nomeada, será nomeada nas próximas semanas, eu acredito. E ela foi montada a partir da formação de pessoas com horas de aula teóricas e práticas. Eu mesma fiz o curso, eu acho que foram quase 60 horas de curso, mais 70 horas de estágio, foi bem puxado. Os estágios foram parcialmente realizados, 30 horas dentro do próprio Sejusc. Então, mediação de conflito eu aprendi ali
com os colegas que vieram dar o treinamento para a gente, é uma coisa muito especializada, mas que dá muito resultado. Então, eu peço a vocês que tenham atenção a esse serviço que a ouvidoria oferece. Evidentemente que a mediação de conflito não serve para todos os tipos de situações, ela exige a vontade das partes, mas eu acredito muito nisso, e é um fator aqui, estou chamando a atenção para isso, porque é um fator de tranquilização para a nossa comunidade, porque tem mais uma nova ferramenta aí, que certamente vai ajudar a gente a entrar num novo patamar de comunicação e de desenvolvimento, de solução satisfatória dos nossos conflitos, e dentro do ideal de progresso da cultura de paz, né? Que cultura de paz não é evitar conflito, nem colocar o conflito embaixo do tapete. Cultura de paz é enfrentar o conflito e resolver o conflito sem aumentar o conflito, mas dentro do reconhecimento da legitimidade do conflito, resolvê-lo e fazer a comunidade aumentar o seu grau de confiança e de diálogo. A outra coisa importante que eu queria falar para vocês, e já estou encerrando então essa parte, é a questão do início do próximo ano. Eu acredito que agora, no começo de 2021, no início do ano letivo, a gente precisa dar um sinal muito claro para a comunidade de que a gente está buscando a transformação. E eu tenho percebido nas unidades que realmente existe uma vontade clara nesse sentido de muitos setores da universidade. Então, as pessoas que entenderam a proposta, que acham que ela é válida e pertinente, eu faço um apelo a elas que se juntem a gente para no começo desse ano a gente dar um passo importante. Que passo é esse? É um passo muito concreto. Nós temos observado nos atendimentos que temos feito que muitas vezes uma das partes ou ambas as partes envolvidas nas dificuldades alegam desconhecimento. Eu não sabia que isso era racismo, não era minha intenção ter sido preconceituoso com as mulheres ou preconceituosa com as mulheres, não era minha intenção ter, digamos assim, me referido inadequadamente aos indígenas e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer? É um passo muito simples, mas que pretende superar esse momento de desconhecimento, ou seja, nós vamos oferecer à comunidade uma ferramenta com elementos básicos e também apresentados numa linguagem fácil, interessante, bonita, para que a gente dê avance, né? Para que lá na frente, a partir de abril, a conversa não seja mais eu não sabia, seja, poxa vida, eu me distraí, eu vou tentar novamente me informar, e então eu tenho realmente essa ferramenta em mãos, não me sinto mais sozinho, eu me sinto amparado por algumas orientações. E a gente percebe mesmo que muita gente da nossa comunidade não tem ainda esses princípios de conduta muito claros, o que é absolutamente natural por dois motivos. Porque nós fazemos parte de uma sociedade muito preconceituosa, uma sociedade abatida pelo racismo, e ele está tão entranhado nas práticas cotidianas que muitas vezes a gente não percebe, mas agora chegou a hora do esforço da gente perceber, né? Então, que ferramenta é essa? É uma ferramenta muito simples, é um guia de direitos humanos na prática. O guia já está sendo feito, a gente vai distribuir, vai ser um guia eletrônico, ele vai ser distribuído para toda a comunidade a partir do mês de março, e a gente pede, assim, que os diretores, os gestores das unidades nos ajudem a fazer uma corrente de cidadã mesmo, de olha, você leu, olha, leia, por favor, é importante, vamos dar esse passo para mostrar para as comunidades, né, vulneráveis que nós temos na universidade, para as comunidades minoritárias, que a gente quer realmente promover a inclusão, e a gente quer descobrir como é que a gente pode chegar numa universidade cada vez melhor por esse caminho do respeito e da cidadania, tá bom? Então, Estamos aqui. estou voltando, gente. Peço desculpas. Peraí. Já está tudo. Vocês estão me vendo? Sim. Tá. Peço desculpas, eu estou no notebook, ele é muito sensível, qualquer sinal, qualquer pequeno movimento que eu faça, ele desliga. Bom, então era isso, eu agradeço mais uma vez, fico disponível aí para perguntas agora ou depois, Anderson. Tá, obrigado, professora Nery, pela disponibilidade. Quando
fui em viagens para ficar um certo tempo em universidades do exterior, em algumas delas, eles têm um treinamento online que você tem que fazer em relação, por exemplo, a condutas éticas, morais, o que você não deve fazer em relação a colegas de trabalho, a alunos, como deve ser o relacionamento, por exemplo, entre professor e aluno, entre funcionário e aluno, entre alunos. Vocês pensaram já alguma coisa na diretoria executiva de direitos humanos, algo como um treinamento curto via Moodle, por exemplo, em que vocês apresentam, olha, no último que eu fiz na Universidade de Notre Dame era assim, eles davam várias situações e perguntavam, de acordo com a sua cultura e seu aprendizado até hoje, isso seria uma situação adequada, não adequada? E aí, com o tempo, você vai aprendendo que... porque depende muito, né? Principalmente quando você tem uma sociedade multicultural, o que para alguma pessoa, dependendo da criação dela, pode não significar muita coisa, para outra vai. E aí, através dessas várias anedotas, a gente via situações que poderiam acontecer. Eu lembro uma muito bem que era assim, se um colega de trabalho vai conversar com você e coloca a mão no seu ombro, isso é adequado ou inadequado? Então, para muitas pessoas é inadequado. Você não tem intimidade com aquela pessoa para fazer aquilo. Isso pode ser considerado um certo assédio. Mas, dependendo da situação, pode ser uma questão de amizade. Então, depende muito de como você lê a pessoa fazendo aquilo, né? Então, eu acho bastante interessante a questão de vocês criarem essa cartilha de direitos humanos, mas eu pergunto se vocês já pensaram nesse próximo passo, que seria uma espécie de curso, um mini curso, digamos assim. Sim, Anderson, eu agradeço a sugestão, porque assim, falar, Notre Dame fez, eu achei legal, a gente vai lá e olha com mais cuidado. Então, eu agradeço a sugestão. A gente está pensando em 2 passos. Vocês devem ter percebido que a gente tem muita dificuldade para produzir material na Unicamp, né? A gente não tem, assim, um lugar especializado. Claro, o GGTE é bem bacana, tem espaço, tudo, mas a gente tem ali uma dificuldade prévia, né? Que é como a gente se organiza para produzir material para o GGTE e para fazer, então, levar algo para eles que seja objetivo, né? Então, sim, o projeto existe e tendo em vista esse intervalo, né, entre a vontade de fazer e a execução desse vídeo, né, de treinamento, a gente queria fazer vários cursos por vídeo, né? A gente tem uma comissão, um GT, trabalhando desde o final de 2019 num código de conduta da Unicamp. No último Consul foi aprovada a nossa política de direitos humanos e o código de conduta deveria ter entrado junto, mas não foi terminado, é um documento muito delicado. Assim, o GT está trabalhando muito e eles querem apresentar um documento que não gere conflito, mas que gere diálogo para ser enriquecido com tranquilidade, né, pela comunidade. Então, eu acho que esse documento vai levar alguns meses circulando pela comunidade, uns 2 meses, até o Consul de abril, maio, né? E e os vídeos eu acredito que comecem a ser feitos a partir de junho, que é um projeto antigo que a gente tem. A gente não fez mesmo porque não tem perna, mas é extremamente importante. Eu acho que a gente precisa de um instrumento em que a pessoa seja levada a dizer vi e estou de acordo, né? Para saber o que a universidade espera dela, né? E isso também tem que ser um fator que leva a pessoa a escolher a universidade. Então, quando ele vai escolher, ele escolhe o curso porque o curso é bom, porque tem um corpo docente com determinadas características, porque tem um pesquisador ali que interessa porque ele já está pensando em pós-graduação. E o cuidado com o respeito à dignidade humana tem que ser um dos critérios. Eu vou para a Unicamp porque a Unicamp pensa assim. Né? E eu me identifico com esse tipo de trabalho. Então, sim, isso será feito. Gostaria muito que a gente fizesse super rápido, mas não foi possível, mas está na nossa agenda. É uma coisa que nos angustia bastante. Uma outra pergunta é assim, você falou que vocês estão fazendo uma cartilha, né, sobre direitos humanos.
Mas vocês já pensaram em fazer algo também na questão de divulgação, talvez para colocar no site, agora com o Everton ajudando vocês, ou mesmo um PDF, numa apresentação curta, institucional, digamos assim, em que vocês deixam claro o que vocês podem oferecer e como vocês podem ser atingidos, chamados, colocados para ajudar? Acho que isso talvez fosse bastante útil também para as pessoas. Talvez uma apresentação de 5, 10 slides em que vocês apresentam rapidamente a diretoria executiva e, olha, estamos aqui, o nosso papel é esse, temos essa e essa e essa possibilidade de ajudar vocês e, em tais situações, procure a gente dessa forma. Não sei se isso já está planejado na versão nova do site, mas talvez uma apresentação institucional rápida, que possa até ficar no próprio site depois, possa ajudar bastante. Eu falo isso porque no Instituto, durante muito tempo, a gente não tinha uma apresentação institucional, digamos assim, sobre a nossa pesquisa, as nossas atividades principais, os nossos parceiros. Foi um trabalho montar, mas depois ficou muito fácil, porque alguém entra em contato, você já tem aquele material para mandar, já é digamos assim, um cartão de visita sobre por que estamos aqui, como podemos ajudar, o que fazemos, né? Olha, não, eu acho que a gente tem algo parcialmente nesse sentido. Eu estou até anotando aqui as suas sugestões. A gente tem um vídeo bastante simpático, inclusive, que apresenta as nossas 6 instâncias fundamentais. Mas eu acho que tem outras coisas que precisam ser ditas mais focadas no atendimento. Então, anotei aqui, eu acho que é interessante, a gente pode até, como o site é novo, deixar no banner ali por algum tempo, para as pessoas já clicarem, né, muito claramente identificado do que se trata. Eu acho que é uma boa sugestão. Obrigada, Anderson. Uma coisa que eu queria falar é que o nosso processo de inclusão, seja por meio das cotas ou das ações afirmativas, que continuam, né, dando resultado na entrada de estudantes de escola pública, ela tem sido muito exitosa e mas ela demanda da gente uma atenção muito grande para os estudantes do primeiro período. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para a importância de conversar com os professores do primeiro período, caso não tenham feito ainda, para fazer eles terem a consciência de que a gente está trazendo para dentro da universidade pessoas que estão atravessando verdadeiros muros sociais. E quando entram na universidade, tem sentimentos conflitantes. É aqui o meu lugar? Eu dou conta desse lugar? Eu vou sobreviver intelectual, psicológica e sociologicamente nesse espaço? Então, fazer esse esforço para que a gente possa ter um olhar mais... Não significa mudar o conteúdo, como a gente ensina, mas ser um ser mais acessível, perceber mais a situação diversa dos estudantes e desenvolver conjuntamente, né, estratégias para enfrentar essas diferenças, que podem ser desde diferenças sociais grandes, até diferenças mesmo psicológicas ou culturais, né? Digamos que apareça um estudante indígena na sala de aula, ou um estudante refugiado, né? Que tem ambos com dificuldades com a língua portuguesa, todos falam, nenhum indígena do nosso vestibular não sabe português, eles sabem, mas eles sabem de maneiras diferentes, né? Alguns dominam mais, outros menos. Então, e quando eu digo isso, eu não estou querendo, assim, de maneira alguma que a comunidade pense que é um trabalho a mais, é uma responsabilidade a mais. Estou dizendo, conversem conosco, contem com a gente se vocês quiserem ou precisarem, para a gente conversar sobre questões que precisam de apoio, tá bom? Obrigado. No IC, a gente está criando agora um programa chamado Comp Social. Eu não entendi como? Comp Social. Esse programa Comp Social ele está sendo encabeçado por vários ex-alunos e ele vai ter 2 frentes, basicamente. Uma delas é a frente econômica, em que esses ex-alunos vão ajudar os ingressantes com maior dificuldade financeira nos primeiros meses, até que, por exemplo, o SAI consiga processar o caso deles e algo do tipo. E tem a frente de mentoria, porque algo que a gente verificou com vários alunos ingressantes é a dificuldade em diferentes situações, como lidar com as matérias, com a vida universitária, com algo que é muito diferente, no colégio era tudo mastigadinho,
E aí esses ex-alunos também eles estão montando uma rede de mentores. E aí esses alunos vão ser casados com esses mentores que podem se encontrar com os ex-alunos uma vez a cada 15 dias, explicar as situações ou até individualmente. E também para alunos que estejam mais avançados, que queiram sugestões, por exemplo, de como seguir carreira e esse tipo de coisa. Então, a gente teve um trabalho no passado feito pelo Rodolfo, que foi o diretor anterior, de acompanhamento psicológico. Vários alunos nossos com diferentes problemas, alguns de assédio, alguns de dificuldade de morar longe, e não tinham condições de procurar o serviço de atendimento psicológico da Unicamp, porque é bastante concorrido, né? Então, a gente fez uma parceria com um grupo de psicólogos de Campinas e a gente fazia atendimentos comunitários. E aí, os casos mais importantes eram encaminhados. 2020 a gente não conseguiu fazer, naturalmente, mas é algo que a gente já conversou com o Caco para retomar. Não é gratuito, mas é um preço muito tranquilo. Eu acho que uma sessão comunitária semestral, o custo semestral desse grupo era R$600, algo assim. Aí o IC estava cobrindo, a gente fazia pelo menos dois grupos por ano. E eram vários encontros. Aconteceram, acho que uns 5 ou 6 no ano de 2018, 2019. Então, assim, a sugestão é muito boa, a gente está se preocupando com isso. Vamos fazer essa primeira experiência agora com o Comp Social, vamos ver se dá para casar bem a questão dos ex-alunos. Inclusive, a Soraya colocou aqui o link para vocês consultarem depois, compsocial.ic.unicamp.br. Aí os ex-alunos podem fazer doações direto nesse site e a gente vai casar esses ex-alunos com os alunos atuais no CACO para ver se ajuda também os ingressantes e os alunos do sistema. Eu conversei sobre isso com o pessoal da reitoria, com a Eliana. A Eliana achou bem interessante a iniciativa. Um pouco disso é por uma história pessoal minha também. Quando eu passei na Unicamp, na graduação, eu não tive condições de estudar na Unicamp. Eu fiz a matrícula só para assim, era um sentimento importante fazer a matrícula, mas na época eu não sabia que tipo de coisas que a Unicamp oferecia para ajudar, né, os alunos ingressantes de maior dificuldade, e acabei fazendo Federal de Lavras justamente por isso. E também por um caso que aconteceu com a gente ano passado, um dos ingressantes era de uma família muito, muito humilde, e ele não tinha condições de ficar em Campinas. Então, aí, um trabalho da Esther, a professora Esther da graduação e vários outros que ajudaram, a Cris, também nossa secretária, conversaram com esse aluno e ajudaram, encaminharam numa república inicialmente. Então, a gente vê que tem várias dificuldades, algumas econômicas, algumas de ambiente diferente. Agora a gente vai começar provavelmente com algumas de línguas também, porque a gente passou a aceitar agora alunos indígenas, né, a partir desse vestibular. Então é algo que a gente precisa estar atento também para ser o mais inclusivo possível, né? Com isso eu gostaria de abrir a palavra aqui para ver se o pessoal tem dúvidas, comentários. Pessoal, fica à vontade para abrir o microfone aí e perguntar para a professora Nélia. Sugestões e críticas também são bem-vindas. Quem está falando? Oi, Ana. Está cortando um pouco. Tenta falar, se não der, você escreve a pergunta no chat, por favor. Tá, estou falando coisa. Não dá para ouvir. Você pode escrever a pergunta no chat? Vou escrever. Tá bom, obrigado. Os outros, perguntas? Ninguém? Bom, vamos ver o que a Ana vai perguntar no chat aqui. Bom, Nery, o material que vocês fizerem, tudo que vocês precisarem da gente, pode entrar em contato que a gente divulga aqui. Obrigada, Anderson.
E, assim, parabéns aí é o espírito, né? O espírito de solidariedade acaba facilitando tudo, né? A gente começa a perceber melhor as coisas, não precisa de muito guia quando a gente tem esse espírito, né? Que muitas vezes a gente está tão mergulhado nas nossas, né, demandas pessoais que é difícil a gente se orientar para buscar essas informações. Vamos lá. Ela está escrevendo, acho que ela está no Sim. celular, aí tem que digitar no... Como está o funcionamento na pandemia? Ela está curiosa se os alunos estão acessando o serviço, já que ele é novo. Tem uma forma de atendimento remoto? Como que está? Sim, havendo necessidade, nós temos atendido à distância e evidentemente que por não haver, né, encontro das pessoas, a gente está tendo uma procura menor, mas tivemos um número significativo de atendimento, sim, né? Porque aqui na comunicação à distância tem surgido assim a necessidade de um protocolo, né? Essa comunicação causa muita, digamos assim, às vezes uma palavra, né, ela ganha um poder gigantesco, ela se isola, não é mais aquele discurso onde as coisas vão passando, e então a atenção está maior para os discursos e também tem as questões dos procedimentos. Tem professor que exige que abra câmera, tem como é que os sujeitos do outro lado se sentem quando abrem a câmera, porque quando não abrem a câmera, por que não abrem, né? Então, e do lado de cá o professor se sente muito solidário com aquele monte de nomezinhos na tela. Então, tem aí alguma coisa que aparece nesse sentido e que acabam dando origem a conflitos, né? A gente tem dado atendimento, sim. O que aparece aí o nosso endereço é Direitos Humanos, nosso telefone, nosso e-mail, né? direitoshumanos@unicamp.br e o site direitoshumanos.unicamp.br. Tá. Uma outra dúvida é o seguinte: eu entendo bem o trabalho de vocês na questão sobre abusos, preconceitos, violências de diferentes níveis, né? Mas existe um outro tipo que eu não sei se cabe a vocês lidar, se acontecer de alguém procurar vocês nesse caso, se vocês encaminham para outro setor, como fica? Que é o caso de violência moral, assédio moral. Como vocês tratam essas situações? Olha, por força da legislação que não cobre inteiramente tudo aquilo que a gente entende como pesquisador, né? A gente tem gente na Unicamp que estuda isso, né? Como assédio moral, a gente divide o assédio moral em duas entradas. O assédio moral, de fato, dentro da Unicamp, essa expressão é usada para relações entre funcionários. Então, esse assédio moral, ele é tratado pelo DGRH. O assédio moral hierarquizado entre, por exemplo, funcionário e estudante, professor e estudante, ele pode ser tratado pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos. Era isso que eu tinha dúvida. Sim. Quando a gente fala em direitos humanos, Anderson, uma das intenções por trás desse nome da diretoria, porque muita gente, no começo as pessoas queriam, né, quem estava trabalhando no projeto, que fosse diretoria executiva de inclusão, cidadania, diversidade, coisas assim, que é o que as federais adotaram e algumas estaduais também. Mas eu insisti muito para que fosse direitos humanos, para que a gente tivesse um compromisso com tudo que dissesse respeito aos direitos humanos. Então, nós temos 6 comissões principais que tratam dos nossos grandes problemas: assédio moral e sexual, inclusão indígena, diversidade étnico-racial, estudantes refugiados, acessibilidade e educação em direitos humanos, que é a base de tudo isso. Mas a gente também dá atenção para os terceirizados, para os professores, para os funcionários, para a extensão, para a pesquisa, e a gente está aí atento também, por exemplo, a questões... A questão dos contratos dos terceirizados é uma questão que eu acho que tem que estar no nosso alvo. Os terceirizados deveriam, quando a gente tiver o código de conduta, ler e dizer que estão de acordo com o nosso código de conduta, por exemplo, né? Então, coisas assim. Então, sim, está no nosso horizonte, a gente já atendeu casos desse tipo, e com relação ao assédio moral, tem uma coisa importante.
A DGRH percebeu que muitos casos de assédio moral, na verdade a maioria, felizmente, né, já que o assédio moral é gravíssimo, a maioria dos casos de assédio moral, na verdade, são conflito, não são assédio moral. As psicólogas lá identificam como conflito. É por isso que a nossa Câmara de Mediação de Conflitos é tão importante, porque ela é uma resposta para casos que, é assédio moral, a gente trata, é conflito, resolve lá internamente. E nem sempre os sujeitos dispõem dos mecanismos intrínsecos, né, psicológicos, ou a gestão dispõe para resolver um conflito. Então, é muito importante essa informação. Vamos ver a próxima questão aqui. Legal. A Ana, ela disse que ela é nova na Unicamp como funcionária, ela trabalha na nossa Secretaria de Graduação, mas antes ela foi aluna e via que a tendência ao tratar dos problemas dentro dos institutos muitas vezes ia no sentido de abafamento. Então, ela achou muito interessante descentralizar o serviço, até porque muitas vezes a dificuldade é a falta de formação para lidar com esses problemas, é aquilo que eu te falei, muitas vezes as pessoas vêm de culturas diferentes e não têm esse conhecimento, né? Aí a dúvida é se o SAVS se articula aos aparelhos na assistência da cidade de Campinas, fora o CAISME. Ela entende que muitas vezes os problemas exigem, inclusive, assistência jurídica, e parece que a Unicamp é muito completa em relação aos outros atendimentos, psicológico, assistência social e saúde. E alguns problemas fogem desses âmbitos, e ela queria saber se o SAVS encaminha para outros lugares e como funcionaria. Sim, o SAVS orienta, ele disponibiliza para o sujeito, mas tudo aquilo que não é responsabilidade da Unicamp, o sujeito tem que tomar iniciativa, sobretudo quando se trata, por exemplo, de um boletim de ocorrência. A pessoa é informada se aquele caso pode ou não dar origem ao boletim de ocorrência, e o SAVS orienta, mas os sujeitos decidem. É por isso que o SAVS tem duas entradas de atendimento. A denúncia, onde a pessoa precisa se identificar, porque essa denúncia pode chegar a uma abertura de um processo, né? Ou a queixa, onde a pessoa não quer se identificar, mas mesmo assim o SAVS vai tratar. Mas tem um nível de encaminhamento das questões que a pessoa precisa ser orientada, e ela é no SAVS, que demanda a identificação. E às vezes a pessoa não quer a identificação, ela só quer o tratamento e o apoio institucional. Então, essas coisas são, digamos assim, respeitadas. A vontade do sujeito é imperativa. A mesma coisa com relação à Câmara de Resolução de Conflitos. Se houver um conflito numa determinada unidade e o diretor acha que aquelas duas pessoas precisam, ou mais, às vezes é um coletivo, precisam ir para a Câmara de Mediação de Conflito, a Câmara só atende se os sujeitos disserem que querem, estão convencidos de que é bom para elas. Tá bom? Então, a vontade é fundamental para esses processos acontecerem. Tá, joia. Obrigado. Pessoal, mais perguntas? Estou vendo ninguém aqui com a mãozinha levantada. Eu acho que eu não tenho uma pergunta específica, mas eu queria agradecer a oportunidade e dizer que o IC, a gente está super ligado nisso, graças ao Anderson, que tem uma visão diferenciada aos alunos. Então, eu queria colocar aquela situação, Anderson, do aluno que tinha dependência do gatinho, né, que aconteceu o ano, acho que começo de 2020. 2019, né? O tratamento era que ele tivesse o pet em companhia, né, então a gente começou a encontrar os comedouros do gatinho pelo IC, né, e que ele deixava, né, claro que depois a gente orientou ele sobre a saúde do animal, tudo, mas é uma situação que pode acontecer, que acho que é a nova tendência aí de tratamento é que tenha também essa indicação do bichinho, né, então foi uma situação que a gente viveu no IC, a gente ficou bem perdido no primeiro momento, né, porque alguns alunos não aceitavam o pet na aula, outros concordavam, e a gente também ficou nesse meio aí, né? Mas depois o aluno apresentou as cartas de referência da psicóloga, o estado de saúde do animal, e depois acabamos entrando na pandemia, né, Anderson? Acho que ele nem teve a oportunidade de levar, mas Não, ele levou durante uns meses. Levou? Uhum. Então, essa foi uma situação, e a outra situação que a gente tem também de apoio aos alunos já é o Alumni, né, Anderson, que a gente tem já há vários anos, que é mais ou menos no mesmo padrão que a Comp Social, em que a gente também recebe doação de ex-alunos para apoiar com bolsas de estudo aos nossos alunos. Então,
o IC tenta da melhor forma possível apoiar os alunos, né, nessa parte. E tinha essa questão do apoio psicológico também, que a gente tinha eles que a gente vai né? retomar, né, assim que a gente trabalhar presencialmente novamente, a gente precisa retomar isso. Mas, Nery, o que vocês precisarem da gente, pode entrar em contato. Inclusive, a Ana já se voluntariou aqui nessa questão da formação que você colocou, que é muito importante. A Ana está junto com a graduação, assim, muito mais proximamente. Seria bastante interessante ela se juntar a vocês nessa formação aí também. No mais, não havendo mais dúvidas, eu gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês pela apresentação, pelas respostas, discussão interessante aqui. E eu vou deixar disponível esse vídeo no site de seminários do IC para que outras pessoas depois possam assistir e se inteirar também das ações que vocês têm. Muito obrigado. Muito obrigada, Anderson. A Ana pode me escrever, você pode passar meu contato para ela, né? Agradeço aí o testemunho da Soraya a respeito de uma situação que a gente não espera, né? Mas que foi tratada com delicadeza. E eu imagino que, com o tempo, a própria política de direitos humanos vai levar a universidade a refletir mais sobre as suas prioridades e a gente vai conseguir dar um atendimento psicológico mais robusto a despeito das enormes dificuldades que nós temos hoje para contratações. Eu acho que a gente talvez escolha, né, dar uma fortalecida nesse lado, que vai ter um resultado muito grande em sala de aula e na pesquisa também. Então, muito obrigada, Anderson, muito obrigada a todos, viu? Obrigado, Bom boa dia. tarde a todos. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.